Daí pessoal, sou o professor Jairo do aulalivre.net e hoje a gente vai dar sequência à nossa aula anterior sobre potenciação. Então a gente vai iniciar a aula de hoje com um exercício de aplicação de algum conceito da aula anterior. Então eu tenho aqui o resultado da soma de 1024 elevado na 0,1 mais 81 elevado na 0,25 resulta quanto? Parece isso difícil, mas é uma questão extremamente simples. Então, indo para a resolução aqui, eu tenho 1024 elevado na 0,1, somando com o 81 elevado na 0,25. Observa, expoente decimal. Em geral, o número decimal ele é sempre transformado de uma forma fracionária. Então, eu vou fazer isso. 1024, transformo 0,1 na sua forma fracionária, 1/10, mais 81 na 0,25, isso é o mesmo que 81 elevado na 1/4. Ah, mas eu não sei direto que 0,25 é 1/4. Bom, pega o 0,25, transforma em 25 centésimos, né? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros no denominador, e aí eu tenho 25 centésimos, simplifico isso por 5 e depois por 5 novamente, ou simplifico direto por 25, vou obter 1/4. Enfim, 1024 elevado a 1/10 e 81 elevado a 1/4. Expoente fracionário, lembra da aula anterior? O que eu faço com o expoente fracionário? Sol, sombra, sombra, sol. Isso transformar-se-á numa raiz, onde o numerador sol vai para a sombra, 1024 elevado na 1, e o 10 sombra vira sol, índice da raiz. Aqui a mesma coisa. Transformar-se-á em raiz também, o 81 permanece na base. 1 sol vira sombra, 4 sombra se transforma em índice sol. Aí eu tenho raiz décima de 1024. Pô, quanto que é a raiz décima de 1024? Número grande. Eu fatoro o 1024. Faço aquele processo de decomposição em fatores primos. 1024 dá por 2, que dá por 2, que dá por 2. Então, 1024 por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64 e assim sucessivamente. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar, para o 1024, 2 elevado na 10. Fazendo o mesmo procedimento com o 81, decompondo o 81, eu encontro 3 elevado na quarta. Expoente igual a índice, cancela. Expoente igual a índice, cancela. E eu tenho 2 mais 3 igual a 5, letra E. Ok? Então, uma aplicação da propriedade é uma aplicação bem simples. Indo adiante, um outro exercício. Ele está perguntando qual é o algarismo das unidades de 2 elevado na 83. Então, ele quer que eu resolva quanto dá 2 elevado a 83 e quer saber o finalzinho, o algarismo das unidades, lá no final do número. Evidentemente que 2 elevado a 83 vai dar um número absurdamente grande. Não tem como eu desenvolver isso. Mas eu posso, através de um padrão, descobrir qual é o algarismo das unidades dessa potência. Então, vou precisar do apagador. Ok. Então, é o número 2, 2 elevado a 83. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, resolve tudo isso e depois olha lá no final qual é o algarismo. Dá muito trabalho fazer isso. Bom, como é que eu posso descobrir o algarismo das unidades dessa potência? Eu vou criar um padrão, tipo 2 elevado a 1, eu sei que é 2. 2 ao quadrado, eu sei que é 4. 2 na terceira é 8.
2 na quarta, 8 vezes 2, 16. 2 elevado na quinta é 32. Vai dobrando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 2 na sexta, 32 vezes 2, 64. 2 na sétima, 128. 2 na oitava, 256 e assim por diante. O que eu acabo de descobrir? Que sempre existe uma sequência. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. E observa que o que finaliza com 6 é quando eu tenho um expoente múltiplo de 4. 4, 8, 2 na 12, por exemplo, terminaria com 6 também. E assim sucessivamente. Então, cada vez que o expoente for múltiplo de 4, eu tenho final 6. Como eu preciso de 2 elevado a 83, o expoente mais próximo de 83 múltiplo de 4 é o 2 elevado a 84. Porque 84 é múltiplo de 4. Então, o que eu procedo? 2 elevado a 84 seguiria nessa linha, final 6. Mas como na realidade eu preciso de 2 elevado a 83, é um anterior. Então, em vez de finalizar com 6, vai finalizar com 8. Então, o algarismo das unidades de 2 elevado a 83, que vai dar um número absurdamente grande, é o que? Finaliza aqui com 8, ok? Esse tipo de questão o pessoal tem utilizado nas provas de vários vestibulares por aí, ok? Seguindo, notação científica, que é, na realidade, uma espécie de decorrência da potenciação. O que é notação científica? Notação científica é uma maneira de tu escrever um número muito grande ou muito pequeno de forma abreviada. Então, a representação, que ela é uma representação, uma espécie de convênio, que todo mundo se faz valer dela, para representar valores grandes ou pequenos, muito utilizado na física, enfim. Como é a forma geral da notação científica? Como se escreve notação científica? Notação científica ela é composta de um número vezes a potência de base 10 elevado num certo expoente. Então é A vezes 10 elevado na B. Sendo que esse A é um valor entre 1 e 10. E esse expoente B tem que ser um número inteiro. Um número positivo ou um número negativo, mas inteiro. Então, a gente precisa normalmente fazer o quê? Fazer a transformação desse número grande, muito grande ou muito pequeno, para a notação científica. Então, um número tipo bilhões, trilhões, quadrilhões, ou números com uma constante de Avogadro, que se estuda em química, né? 6,02 vezes 10 na 23, imagina 23 zeros depois dos 6,02. Seriam 602 seguidos de 21 zeros. Então, é um número extremamente grande para escrever. Então, se representa através da notação científica. Como que é feito essa transformação? Então, o primeiro exemplo eu vou fazer aqui no quadro. Eu tenho 587 bilhões escrito com seus zerinhos, e a notação científica, 5,87 vezes 10 na 11. Como eu chego nesse 10 na 11? 587 bilhões. Ou seja, 587 mil milhões bilhões, ok? 1.000, milhões, bilhões. Tranquilo, preciso escrever isso na forma de notação científica. Lembra que a notação científica ela é composta de um número A vezes 10 elevado num certo número B inteiro. Esse A tem que ser um número entre 1 e 10. Portanto, se eu tenho 587 bilhões, o número entre 1 e 10 é o 5,87. Não pode ser 58,7, não pode ser 587, nem pode ser 0,587. Tem que ser 5,87. Então eu tenho um número entre 1 e 10, 5,87 vezes 10 elevado no expoente. Esse expoente vai me revelar o número de casas que a vírgula caminha,
para sair do 587 bilhões para 5,87. Então a vírgula inicialmente postada no final do número caminha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então eu sei que o expoente aqui é 11. Esse 11 pode ser positivo e pode ser negativo. E isso muitas vezes é a dificuldade que a gente apresenta. Como eu vou saber se é positivo ou se é negativo? Muito fácil. Usa a lei da compensação. Quer dizer, o que tu faz na frente, tu compensa atrás. Então, se de 587 bilhões tu reduz para 5,87, atrás vai ter que compensar. Reduz atrás, reduz na frente, aumenta atrás, então o expoente positivo 11. Então, se tu diminui o número para escrever o A, tu usa expoente positivo para compensar. Diminuiu na frente, aumenta atrás, positivo 11. Nos outros exemplos, 36 milhões. 36 milhões com seus zerinhos, transformo para notação científica, então eu fico com 3,6 vezes 10 elevado a alguma coisa. Número de casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então eu sei que o expoente é 7. Como eu saí de 36 milhões para 3,6, eu diminuí novamente. Se eu diminuo na frente, eu aumento atrás, portanto, 10 elevado a 7, positivo. Agora eu tenho um outro número, 0,0000849. Posiciono a vírgula entre o 8 e o 4, para que o número fique entre 1 e 10, 8,49. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então eu sei que o expoente do 10 é 6. 6 positivo ou negativo? Bom, como eu saí de um número 0, alguma coisa para um número 8, alguma coisa, eu aumentei na frente. Se eu aumento na frente, o que eu faço para compensar? Uso o expoente negativo. Então esse é o critério que a gente utiliza para expoente positivo e negativo. Da mesma forma, 0,00013. O número que vai na frente, o A, é 1,3, um número entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse expoente é o número de casas que a vírgula anda. Andou 1, 2, 3, 4 casas, 10 elevado na quarta potência. Positivo ou negativo? Negativo por quê? Porque eu saí de um número 0, alguma coisa para um número 1,3. Eu aumentei na frente, uso expoente negativo atrás para compensar. Ok? Aqui um exercício de aplicação de notação científica, bem interessante, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2010. A distância que a luz percorre em um ano, chamada ano-luz, é de aproximadamente 38 vezes 4 na quinta vezes 5 na 12 quilômetros. Pergunta, a notação científica desse número é? Então, fazendo a transformação, eu tenho 38 vezes 4 elevado na quinta potência vezes 5 elevado na 12ª potência. Vou manter esse 38. Eu quero produzir 10 aqui. Eu preciso escrever na notação científica, base 10. Eu preciso fazer com que apareça esse 10. Então, como eu procedo? Vou pegar esse 4 e vou decompô-lo. 2 ao quadrado, que é o 4, continua elevado na quinta. Vezes, aqui vou manter ainda 5 elevado na 12. 38 vezes 2 vezes 5, 10. Lembra, né? Potência de potência multiplica expoente. Então eu tenho 2 na 10. E aqui continua 5 na 12. Nota que desse 2, esse 5, 2 vezes 5, 10, é que vai me originar o 10 lá. Só que o expoente aqui é 10 e aqui é 12. Não são iguais, eu ainda não posso fazer isso. Então, eu desmembro esse 5 na 12. Então, eu tenho 38 vezes 2 na 10, vezes 5 também na 10, para ficar igual, e vezes aqui 5 na 2. 5 na 10 vezes 5 na 2, 5 na 12. Ok. 2 na 10 vezes 5 na 10, isso é o mesmo que 10 elevado na 10. Ó, apareceu o 10 para mim que eu queria.
e vezes aqui 5 na 2, 5 ao quadrado. Bom, eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso resolver isso. 38 para mim não serve. Eu quero que o número fique entre 1 e 10. Então eu posso fazer com que isso fique 3,8 vezes 10, porque 3,8 vezes 10 é 38, e eu acabo ficando com mais um 10 aqui, 10 na 10 e aqui 5 ao quadrado. 10 elevado na 1, né? Ou seja, o 10. Vezes 10 na 10, eu tenho aqui 10 na 11. Então eu estou com 3,8 vezes 10 na 11 e vezes 5 ao quadrado. Ok, aí eu preciso agora resolver esse 3,8 e esse 5 ao quadrado. Esse 3,8 vezes 5 ao quadrado, eu posso escrevê-lo como sendo aqui 3,8 vezes 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 8, 40, vai o 4. 5 vezes 3, 15, 4, 19. 2 vezes 8, 16, vai o 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Eu tenho 0, 9, 15 e aqui 1, 7, 8 e 1, 9. Como eu tenho 3,8 vezes 25, uma casa depois da vírgula, isso vai me dar 95,0, ou seja, 95. Então eu acabei ficando com 95 vezes 10 na 11. Mas 95, de novo, ó, passa do 10. Eu tenho que ter aqui na frente o número entre 1 e 10. Então isso se transforma em 9,5 vezes 10. Como na frente eu estou diminuindo, o que acontece com o expoente? Aumenta. Então, 10 elevado na 12. Ao invés de 11, uma casa que eu ganhei, 10 na 12. Então, 9,5 vezes 10 na 12, que é na letra B. Ok? Então, exercício de aplicação de propriedades de potenciação. Ok? Espero que essa aula tenha ajudado vocês.